pergaminhos, leu ali as escrituras da palavra de Deus, a qual mostrava os mandamentos da lei de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor. Quando ele ali lendo os pergaminhos com a palavra de Deus, ele se preocupou, se turbou de tal maneira que proclamou um grande jejum em Israel, em Judá, e ali, de panos de saco, todos se comoveram pedindo perdão ao Senhor, e derrubou os altos, queimou ossos de homens nos holocaustos ali para que não houvesse adoração a Deus estranho, derrubou os altos, edificou o altar do Senhor. E esse rei Josias, um rei fiel ao Senhor, um rei que buscou servir a Deus de todo o coração, mas veja aí que os filhos dele se desviaram do propósito, se desviaram do caráter de servir a Deus em espírito e verdade. Não tinha esses firmeza de propósito, igual teve Josias. E assim, glórias ao bendito Deus, endureceram a cerviz e se obstinaram de coração, ficaram com o coração embrutecido, um coração duro e rejeitando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então Judá em peso, ele permitiu que a casa de Deus fosse profanada pelas abominações gentílicas do Reino do Sul, conseguiu entristecer o coração de Deus. Quantos e quantos que não têm firmeza no propósito, começaram bem, foram homens escolhidos, aleluias, mas assim como Balaão se desviou por Deus dinheiro, assim, glórias ao bendito Deus, como aquele outro homem também, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glórias ao bendito Deus. Nicolau criou a própria seita e se desviou da palavra de Deus e foi pedra de tropeço na vida dos apóstolos. Homens sem postura, homens, glórias ao bendito Deus, sem caráter, homens sem firmeza espiritual, a qual, louvado seja o nome de Deus, que não tem compromisso com Deus, se perdem e deixam também, glórias ao bendito Deus, fazem com que outros venham a se perder. E a palavra de Deus diz que Deus quer de nós, Ele quer é obediência, Ele não quer sacrifício. E quando ali Daniel propôs de não comer das delícias, dos manjares do rei, louvado seja o nome do Senhor, ele rejeitou a comida oferecida a ídolos, rejeitou a prostituição farta, a qual seria ali oferecida também, glórias ao bendito Deus, por Nabucodonosor. Olhando para a vida de outro homem, a qual nos serve de testemunho, nos serve num verdadeiro caráter, nos serve como um modelo vivo, glórias ao bendito Deus, José do Egito. Esses, glórias ao bendito Deus, quando buscavam a mulher de Potifar a fazer, glórias ao bendito Deus, com que ele viesse a pecar, viesse ele a aceitar assim, ser seduzido, glórias ao bendito Deus, ele rejeitou. Ela se ofereceu-se a ele, poderia até ser uma mulher linda, mas ele, com firme propósito, glórias ao bendito Deus, de servir ao Deus de Israel, ele não deixou com que a facilidade viesse a fazer com que ele retrocedesse, ele voltasse para trás. Aleluias. E mesmo correndo risco de prisão, foi ele ali, resistiu bravamente às seduções da mulher de Potifar e foi lançado em cárcere. Da mesma forma, Daniel, quando levantou-se ali questões, falou, olha, não tem jeito, esse homem é um homem firme de caráter, ele é um homem firme de propósito e não tem jeito de fazer com que ele venha a desviar o seu propósito, a não ser pego na lei deles mesmo. Então ele é um adorador nato. Ele serve a Deus, ele ora a Deus por 3 vezes ao dia. E vamos pegar ele nesse negócio aí. Vamos chegar aí já no reinado de Dário, quando Babilônia caiu. Chegaram mediante ao rei Dário. Glórias ao bendito Deus. E fala, ó, rei, passamos um negócio que nenhum homem venha fazer petição a outros deuses, nenhum homem venha fazer petição a outros homens, mas que tudo o que se desejar, tudo o que precisar,
seja pedido a ti, nesse prazo, aleluias, de 30 dias. Glórias ao bendito Deus. E aquele que for pego fazendo qualquer outro tipo de coisa, que seja esse lançado na cova dos leões. Imediatamente Dário aprovou aquilo e carimbou, e a lei dos medos e dos persas é irrevogável, não pode voltar atrás. E Daniel, quando ele soube dessas coisas, ele não retrocedeu na firmeza do caráter moral e também espiritual, e ali no quarto dele, que por 3 vezes ele orava ao dia, na direção do templo em ruínas de Jerusalém. Glórias ao bendito Deus. Eu creio que como um verdadeiro adorador de Deus, ele sabia, porque ele conhecia bem a Deus, ele sabia que Deus residia mesmo ali nos escombros, e tudo aquilo a qual os filhos de Israel viessem a pedir, Deus, apesar da distância, porque nosso Deus, ele é Deus dos montes, Deus também, ele é Deus dos vales, Deus é Deus de perto e Deus também é Deus de longe. E ele ouviria, com certeza, as petições de Daniel. E ali aqueles homens ficaram de campana, ficaram de prontidão, esperando a qual Daniel viesse, glórias ao bendito Deus, a orar para Deus novamente. E ali pegaram Daniel, levaram preso e apresentaram mediante a Dário. Dário não podia fazer nada, porque a lei dos medos e dos persas era irrevogável. E verdadeiramente Daniel seria lançado na cova dos leões, mesmo mediante a morte, glórias ao bendito Deus físico. Daniel não retrocedeu na firmeza do seu caráter moral e espiritual. Ainda que viesse sofrer dano, ainda que viesse a morrer, ele não retrocedeu, ele continuou firme. E o Senhor, ele ama aqueles que verdadeiramente o servem em espírito e em verdade, e Deus fechou a boca dos leões. Quem sabe você se encontra numa posição difícil, se encontra numa posição a qual a oposição tem levantado contra a sua vida dentro da igreja, tentando uma tentativa de aculturamento, tentar fazer uma lavagem cerebral na sua vida, para que você deixe de observar os mandamentos da lei de Deus e passe a observar os mandamentos do homem. Glórias ao bendito de Deus, você tem passado por um período estreito, a qual, glórias ao bendito Deus, esses que se dizem homens santos, esses que se dizem pastores, esses que se dizem, glórias ao bendito Deus, líderes espirituais, a qual levarão as almas para os céus, mas parecem guias cegos, a qual na sua cegueira estão caindo nos abismos e levando uma grande multidão. Você crente, acorda, fica firme, glórias ao bendito Deus, não retroceda, não deixe ser enganado por epístolas ou por palavras, glórias ao bendito Deus, ou por profecias. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala a respeito disso, do versículo 1 até o 7. Não deixa ser ludibriado, não deixa ser enganado, não. Glórias ao bendito Deus, mantenha a sua firmeza de caráter moral e espiritual para com Deus, mantenha-se firme no propósito de servir a Deus em espírito e em verdade, que o Senhor Deus há de te honrar. Glórias ao bendito Deus. Olhando, louvado seja o nome do Senhor, para Samuel. Samuel se manteve firme e verdadeiramente, quando Deus diz que destrói aqueles que não o servem em espírito e em verdade, o Senhor Deus prometeu que começaria e terminaria num só dia. Começou com Ofni e Finéias, com Israel, nos campos de batalha com Saul, e eliminou-os da terra dos viventes, e quando a boa nova chegou até, glórias ao bendito Deus, o sacerdote Eli, esse, segundo a palavra, devia ser um homem pesado, ele caiu para trás, se assustou, caiu e quebrou o pescoço. A mulher de Finéias, quando vinha vindo também, e escutou aquela grande derrocada de Israel, a grande derrocada de um povo, a qual deixou de ter firmeza de propósito, de caráter físico e espiritual, foram mortos, essa dando a luz ao filho de Isaac, e acabou, que quer dizer, acabou-se a glória de Israel. O nosso Deus, ele é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus generoso, é um Deus piedoso, mas é um Deus de justiça.
E quando ele haverá de pesar a mão sobre esses, a qual tem deixado os propósitos santos, tem deixado esses, a excelência de servir a Deus em espírito e verdade, tem deixado, glórias ao bendito Deus, a firmeza do caráter moral e espiritual, foram escolhidos para fazer as coisas em espírito e verdade, mas deixou com que outros valores viessem e agregassem. São, glórias ao bendito Deus, a semente a qual caiu no meio do espinheiro, começou a crescer, mas os problemas da vida logo sufocaram, deixaram de servir a Deus. Teólogos de psicologia definem o caráter como uma parte enrijecida da personalidade de uma pessoa. E os jovens hebreus, eles tinham, glórias ao bendito Deus, um caráter ilibado, mediante a educação, o testemunho observado dos seus pais, para obterem apoio daqueles jovens e usar a inteligência deles a seu favor. Nabucodonosor, ele sabia que obrigatoriamente teria de moldá-los, aculturando-os na ciência dos candeios. Porém, muito cedo os babilônios perceberam que a formação cultural e, sobretudo, religiosa dos jovens hebreus era forte. Então, veja aí que quando diz um caráter, a psicologia define como uma parte enrijecida da personalidade, e quando os babilônios olharam e viram que não podia dobrar, glórias ao bendito Deus, Daniel e os seus amigos, eles definiram ali que verdadeiramente eles eram fortes, porque traziam as tradições, os ensinamentos pelos seus pais, o único Deus verdadeiro, a qual viram eles muitos sinais e muitas maravilhas. Então não tem como deixar de servir a um Deus verdadeiro para servir estatuetas, ou não tem jeito de deixar de servir um Deus que é eterno para servir um que se diz Deus, mas Deus mortal, um homem de carne que não pode alongar um só covado de estatura, não pode, glórias ao bendito Deus, aumentar os fios de cabelo, não pode esse alongar um dia sequer na vida. Como servir a homens, glórias ao bendito Deus, que não sabem, não podem, glórias ao bendito Deus, saber se vão ser salvos ou se vão se perder no fogo dos infernos. Como servir a homens, a qual dentro da igreja prega uma palavra e lá fora, na vida, no cotidiano, vive outras vidas, glórias ao bendito Deus, a qual apartam verdadeiramente da palavra de Deus. É necessário estarmos firmes no propósito, é necessário termos um firme propósito, um firme caráter moral e espiritual mediante a sociedade, um caráter firme e espiritual na presença de Deus, glórias ao bendito Deus. Quando Jesus Cristo disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não tem outro atalho. E temos nós que buscar em espírito e verdade, sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao bendito Deus. Como você está servindo o Senhor? Como que é o seu caráter? Como você está se portando moralmente, espiritualmente? A palavra do Senhor diz para sermos nós sal da terra e luz para o mundo. Você tem deitado 1 quilo de sal na sua comida? Você consegue comer ela? E não consegue comer e quer ofertar para os outros? Não é isso que Deus quer nas nossas vidas. Você verdadeiramente tem sido luz para o mundo? Você está brilhando? Ou você está em trevas? Aquele que diz que é filho da luz deve andar na luz, assim como Jesus Cristo andou. Como você tem andado? Como está o seu caráter? Como que é a força do seu caráter? Olhando para Daniel e para Sadraque, Misaque, Abednego, glórias ao bendito Deus, ou seja, louvado seja o nome do Senhor, para Ananias, glórias ao bendito Deus, Misael e Azarias, esses não se dobraram, mesmo mediante a morte eles não se dobraram. A parte enrijecida do crente, ela não pode quebrar, é como se fosse feita de aço. Eu vou dobrar, olha, nem se for esquentar no fogo. Porque eu vou te falar para você, derrete, mas não dobra. Glórias ao bendito Deus. Então não podemos ceder. É como uma madeira enrijecida, envelhecida, que ó, enquanto está verde tem como dobrar. Mas quando já madura, quando já velha, não tem jeito de dobrar.
queima, vira cinza, mas dobrar não dobra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o caráter de um crente tem que ser assim, indomável, indobrável. Só quem domina é Deus. E como está a sua vida? Qualquer vento de doutrina tem te feito mudar, qualquer vento de doutrina tem mudado o seu caráter, o seu propósito. Fala uma epístola, um versículo aí, e já está mudando a sua fé. Você não conhece a Deus? Você não conhece os mandamentos da lei de Deus? Então não deixa o seu coração, glórias ao bendito Deus, ser tirado do foco da salvação que é Cristo. Eu quero imitar o meu pastor, não imita não. Não imita pastor nenhum não. Eu quero imitar o padre, não imita também não. Quero imitar a freira, não imita não. O cooperador, o diácono, o presbítero, a diaconisa, a missionária, não imita ninguém não. Imita Cristo. Cristo, só Ele é que tem o domínio da vida e da morte, só Ele é que tem a chave, a qual abre porta e fecha a porta. É só Ele a qual pode nos dar a vitória, é só Ele a qual pode nos dar a salvação. Então se coloca aí no firme propósito, o caráter, quando colocado à prova. Foram esses colocados à prova, numa terra estranha. Na formação desses jovens chocava-se contra a cultura babilônica. Mas eles eram firmes no seu caráter. Em especial o caso de Daniel, o seu caráter íntegro tinha a ver com a sua personalidade. Eles assentaram no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Olha, comida oferecida a ídolos. Glórias ao bendito Deus. Ele sabia, Nabucodonosor, que se começasse a dar as iguarias do rei para todos esses jovens, eles não só seriam ídolos, glórias ao bendito Deus, idolatrados pelo seu povo, e fariam assim sacerdotes que desviaria a todo Judá e todo Israel do propósito de Deus. Mas Daniel, ele não se encurvou a esse tipo de coisa, a posições, a riquezas a qual viesse a ser ofertada a ele. Mas ele continuou com seu caráter firme, com seu propósito firme, glórias ao bendito Deus, com seu propósito, seu caráter íntegro. Então isso tem a ver com a sua personalidade. Ele assentaram no seu coração de não se contaminar com os manjares da Babilônia. Apesar de serem bem jovens, eles demonstraram maturidade o suficiente para reconhecer que o exílio babilônico era fruto do pecado cometido pelo povo de Judá e pelos seus governantes. O mundo hoje oferece um banquete vitorioso para contaminar os discípulos de Cristo. Entretanto, devemos nós a ter o exemplo de Daniel e de seus amigos, apresentando com ele, pois as suas vidas não consistiam em meras tradições religiosas, mas uma profunda comunhão para com Deus. Eles eram fiéis a Deus de Israel e guardavam a palavra no coração para não pecar contra ele. Glórias ao bendito Deus. Então, e você? Você tem deixado os arroxos atrapalhar a sua vida? Em muitos lugares do Brasil estão sem chuva, os rios secando. Aqui em Uberaba não é diferente. Glórias ao bendito Deus. A água já está sendo racionada. Passa a vir, em alguns lugares, fica até 7 dias sem vir água nas torneiras. Glórias ao bendito Deus, mas Deus ele nos dá, glórias ao bendito Deus, estratégia para podermos estar passando por essas dificuldades e crendo e confiando. Então o próprio Deus, ele tem deitado a mão sobre o Brasil e sobre muitas partes do mundo, por causa que o povo tem deixado de servir a Deus em espírito e em verdade, para lançar mão nas iguarias a qual o mundo oferece. Mas, na firme resolução de não se contaminar, quando Aspenaz, chefe dos eunucos, recebeu ordem de Nabucodonosor para preparar os jovens hebreus, eles reuniram dele ordem quanto à dieta diária. Em seguida, trocou-lhe os nomes hebreus por outros babilônicos. Daniel foi chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Misaque e Azarias Abidnego. Porém, cuidadosamente, Daniel propôs outra dieta às Aspenaz e os convenceu com as iguarias do rei da Babilônia e oferecidos aos deuses. Daniel e seus amigos não quiseram se contaminar. Essa corajosa atitude, glórias ao bendito Deus, representava o mundo e tinha um profundo significado na fé de Daniel e de seus amigos. Eles sabiam que seriam protegidos do mal. Então, quando você se coloca na posição que não deixa nada mudar o seu caráter espiritual, não deixa nada mudar o seu caráter em servir ao Senhor espírito em verdade,
glórias ao bendito Deus, quando nos colocamos na posição firme e verdadeira de servir ao Senhor Deus dos exércitos, glórias a Deus. Então veja aí que o Senhor verdadeiramente Ele protege aqueles que mantêm a firmeza do propósito, do caráter moral e espiritual. E Salmos 91 só acontece na vida dos que creem, na vida daqueles que não se apostatam, na vida daqueles que não querem as delícias, não querem os manjares do rei, não querem os manjares oferecidos a ídolos, mas querem servir ao Senhor em espírito e em verdade. Como está o seu caráter? Como está o seu propósito? Você está firme na presença de Deus? Aleluias! Então temos aí Daniel como um modelo de excelência, e mesmo sendo levado muito jovem para o exílio babilônico, Daniel conhecia verdadeiramente o Deus do seu povo. Daniel tinha a convicção de que alimento algum, por melhor que fosse, teria mais valor que o relacionamento entre ele e Deus. Então vejam, muitos almejam pregar a palavra de Deus, serem pregadores itinerantes e passar a cobrar por esses valores, vai para cá, vai para lá, para comer as iguarias, comer as delícias do mundo e deixam de servir ao Senhor em espírito e em verdade, quando diz, olha, misericórdia eu quero e não sacrifício. Mas obrigam as pessoas, os incautos na fé, a sacrificarem, a pegar o seu salário dentro de casa, a deixar de tratar das suas famílias, para estar dando salários milionários a esses que muito mais parecem por mercenários do que homens santos de Deus. Então, a firmeza do verdadeiro cristão, ela tem que ter o caráter firme, moral, espiritual. Glórias ao bendito Deus. Não pode se vender pelas delícias oferecidas pelo mundo. Glórias ao bendito Deus. Então, Daniel, olhando aí, ele é um modelo, glórias ao bendito Deus, e temos nós também que ser esse modelo contra uma sociedade corrupta. A imponência dos templos babilônicos, igual nos dias de hoje também, a gente vê a imponência de templos edificados aí que dizem que é para Deus, glórias ao bendito Deus, como o templo de Israel, feito aqui no Brasil, que coisa absurda, encrustado de ouros, enquanto muitas famílias estão aí morrendo de fome. Eu vejo que em 45 anos atrás, aproximadamente, um vereador, eu creio que esse não era só um vereador, ele era um homem de Deus, que ele disse que o Uberaba cresceria de tal maneira que precisaria da água do Rio Grande, que o rio Uberaba não ia dar conta de comportar água para a cidade. Nos dias de hoje já estamos vivendo isso. E quantas minas que foram entupidas, glórias ao bendito Deus, para que a água fosse vendida. Então veja aí, glórias ao bendito Deus, que são homens que não se preocupam com amanhã, eles se preocupam com o bolso deles hoje. Glórias ao bendito Deus. E se todas as igrejas verdadeiramente fizessem a vontade do Senhor, se todas as igrejas verdadeiramente fossem um órgão filantrópico, se cada um se preocupasse com o bairro onde está, com as almas, com as vidas a qual estão padecendo fome, para assim, eu não vou ajudar ninguém não, porque não faz parte da minha igreja, não faz parte do rebanho. É porque a igreja é sua, meu filho, não pode fazer parte mesmo não. Se a igreja for de Deus, Deus chama a todos os feridos, todos os cansados, todos os oprimidos do diabo, para que eles sejam curados. Chama todos os famintos, para que a fome deles seja saciada. Então esse negócio de juntar dinheiro para si, esse negócio não funciona não. Ou serve a Deus em espírito e verdade, mantendo um caráter firme e fiel ao Senhor, ou sai fora. É igual o meu pastor presidente diz, ainda há tempo, cai fora. Se você não quer servir ao Senhor em espírito e em verdade, não se engane nem fique enganando o povo não, cai fora. É muito mais fácil você dizer, falar assim, ó, eu não quero mais isso. É muito mais fácil do que você ficar dentro da igreja tentando enganar Deus e lançando outras almas nos infernos. O verdadeiro atalaia de Deus, ele abre os olhos do povo. Por quê? Porque se amanhã ou depois, alguma dessas vidas, a qual está na escuta, não der ouvido, Deus não vai cobrar dívida de sangue de mim. Mas de todos aqueles a qual rejeitarem a palavra de Deus e morrerem fora do propósito de Deus, isso é com vocês, não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza que mediante, glórias ao bendito Deus, a certeza que eu tenho de servir ao Senhor em espírito e em verdade, eu não retrocedo, eu não cedo, eu não volto atrás, eu vou servir ao Senhor em espírito e em verdade todos os dias da minha vida. E todos os crentes, glórias ao bendito Deus, eles têm que estar, glórias ao bendito Deus, honrando a Deus nas atividades, seja na política, ou seja respeitando as autoridades superiores, ele cumprir os deveres esperados
como um bom cidadão babilônico, estou falando de Daniel. Mas todavia, quando Daniel foi desafiado pelos ministros do império a abandonar a fé, o profeta não se dobrou, antes continuou perseverante na fé, uma vez dada aos santos, mesmo que isso custasse a sua integridade física, Daniel se manteve fiel. E você, quando é colocado à prova, você tem se mantido fiel? Como é o seu caráter? Como preservar o caráter puro em meio à sociedade corrupta? Essa pergunta pode ser respondida à luz da vida de Daniel e de seus amigos. Eles estimulam-nos a ver a vida com o olhar de Deus, nosso Pai. Então fomos chamados para ser diferentes, para ser sal da terra e para ser a luz do mundo. Como está o seu caráter? A Bíblia está recheada de heróis, está recheada de homens santos que não se deixaram vencer quando veio o açoite, quando veio o perigo de morte. Manteram a firmeza do caráter moral e espiritual. Olhando ali para Atos dos Apóstolos, o versículo a qual lemos, capítulo 6, versículo 3, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esse negócio. Glórias ao bendito Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Glórias, aleluias. Volta aí, rádio. Pelo amor de Jesus. Então, quando a palavra de Deus ordena a constituir homens íntegros, homens sérios, homens santos, veja que é homens de testemunho, dentro e fora da igreja. E primeiro eles têm que ser provados. Se eles se permanecerem firmes, fiéis, então esses que almejam o episcopado vão ter uma carreira honrosa mediante Deus. Mas se envergonham o santo nome do Senhor, se faz as coisas de qualquer maneira, esses, além de ser desenraigados, levam a grande multidão com eles. E o Senhor Deus, no dia do grande julgamento do Senhor, aleluias, glórias a Deus, toda hora um filho que não é de Deus está interrompendo a rádio. Toda hora. É só entrar na palavra de Deus. Quando o assunto vai de foco contra a safadeza deles, eles interrompem. Então Deus, quando diz para escolher homens fiéis, é para estar fiel até o fim. Tem que ter caráter firme, um propósito sincero de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Aqui eu interrompo. Glórias ao bendito Deus. Essa programação já está faltando poucos minutos. Glórias ao bendito